A bênção e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos em toda parte do Brasil e do mundo, né? Hoje eu quero fazer uma palestra baseado na Bíblia, né? Em Efésios capítulo 4, né? Versículo 1 até o 14. Eu quero falar em especial com todos os cristãos, né? De toda parte do Brasil e do mundo, né? Para que possa, né? Conhecer. O conhecimento é muito importante, né? As igrejas, né? E todos aqueles que se dizem cristão, que é cristão, né? Deve pôr em prática o que Jesus Cristo, né? Deixou, né, na sua palavra, né? Porque a igreja, muita gente interpreta que é a casa de oração, as quatro paredes, né? Mas não é as quatro paredes, não é. Igreja são todas as pessoas, né? Todas as pessoas que conheceu o Evangelho de Cristo e passou a ser seguidor, não só seguidor, mas discípulo de Cristo, né? Que quer dizer aprendiz, né? Das boas novas, né? Efésio diz assim, vamos meditar. Eu convido a todas as pessoas para meditar, né? No que diz neste livro, né, da Bíblia, né? A Bíblia é o livro dos livros, né? Versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado. É o versículo 1, né? Quem falou essas coisas é o apóstolo, né, São Paulo, né? Que foi preso por causa do Evangelho de Cristo, né? Porque ele já, ao dizer rogo-vos, ele disse, eu, o preso do Senhor. O apóstolo São Paulo, né, se converteu, né? Ele era o perseguidor, ele era contra a igreja, né? E ele teve o encontro com Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus e passou a pregar o Evangelho de Cristo, né? E ele exorta, né? Que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Hoje as igrejas precisam de união, né? Hoje, nas reuniões, as pessoas devem ter oportunidade para dar o seu testemunho, né? Na reunião, né, da igreja, que são as pessoas que professam a fé em Jesus, né? Mas muitas vezes os obreiros, né, os cooperadores da igreja só querem falar, né, mas não querem dar oportunidade para as pessoas, né?
convidar as pessoas para falar. Geralmente o que acontece é que muitas vezes há um congresso em que é convidado uma pessoa especial para falar, né? Mas para Deus não tem especial. Todos são iguais, né? Todos aqueles que reconhecem a Jesus como Salvador são iguais, né? Mas muitas vezes as pessoas, né, os congressos, têm uma pessoa especial só para falar. Mas todos podem falar, todos podem dar testemunho, né? E todos podem ser convidados, né, a dar ou ler uma passagem do Salmo, ler uma passagem da Bíblia, do Provérbios, ou de qualquer parte da Bíblia, né, que seja edificante, né? Mas muitos querem falar, mas não querem ouvir, né? Nós vivemos num tempo em que muitos querem falar, mas não querem ouvir. E temos que ter essa perseverança de ser firme e perseverar. Perseverar quer dizer sempre ter fé, né? Sempre falar do amor de Cristo. Mas também ter paciência também para ouvir. Temos que falar, mas temos que ouvir também. Aprender a falar, aprender a ouvir, né? Aprender, né? O que é importante, que é ouvir, falar, né? E muitas vezes se humilhar para ouvir alguém falar, né? Mas vivemos no tempo em que todos querem falar, mas ninguém, nem todos, né, não querem dar oportunidade, né, para os pequeninos falar, né? Muitas vezes as igrejas separam até os escolhidos para falar. Eles, né, querem que só aquelas pessoas, aquele grupinho fale ou dê um testemunho. Todos têm testemunho. Todo mundo tem testemunho desde que a pessoa, né, aceitou a Jesus, entregou a vida a Jesus, tem um testemunho e pode falar sobre a salvação, né? Porque está escrito em Hebreus 13, versículo 8, né, que eu sempre menciono, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos sim que falar da fé, que é importante, do bom testemunho, né? Temos que ser bom testemunho, né? E divulgar que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Jesus salva a alma, Jesus dá a vida eterna, né? E Jesus cura as enfermidades, né? Do corpo, da alma, da mente, do espírito, né? E Jesus reveste e batiza no Espírito Santo, com o Espírito Santo. E Jesus voltará, né? Então é muito importante o que o apóstolo diz. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis digno da vossa vocação. Não adianta relaxar, né, na nossa vocação de servir a Deus e também de divulgar o amor de Deus. Hoje as pessoas muitas vezes faz congressos, né? Fazem até shows, né? Shows gospel, né? Mas não convida, né? Porque para fazer uma reunião, um congresso, um evento, é necessário convidar, né,
as pessoas que não são cristãos, né? Convidar, entregar uns panfletos, folhetos, com horário, com a reunião, né, que vai ter, né, na igreja, né, no templo, se é à noite, se é de manhã, se é sábado, se é domingo ou qualquer dia, né? Mas para convidar as pessoas é muito importante convidar, né, aos sábados e domingos, né, que as pessoas estão, né, nas suas casas, né, que não estão no trabalho, né, isso é importante, né. Convidar todos para ouvir a mensagem do Evangelho. Agora nessa palestra eu quero comentar agora o Efésios, capítulo 4 que eu li, o versículo 1, né? Agora o versículo 2, vamos ver. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja o que o apóstolo disse, né? Com toda humildade. Quanta gente não quer ser humilde, quanta gente não quer ouvir, né? Quando fala uma mensagem, quando menciona ou então fala sobre alguma repreensão, dá uma repreensão, né? As pessoas não é humilde para ouvir, né? Muitas vezes as pessoas não têm mansidão, ninguém quer ser humilde para ouvir. Mas todos querem falar, todo mundo quer ter razão, e os demais não têm razão, né? Os demais não está certo, é o que acontece. Mas o apóstolo incentivou a ser humilde e ter mansidão. Ser mansos, né? É importante. A humildade e a mansidão tem que estar junto. Com longanimidade. Quer dizer, ser longo, né? Ter a mansidão, a humanidade e longanimidade, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, né? Em amor, né? Suportar as pessoas, né? Ter paciência com as pessoas, né? Muitas vezes, né? As pessoas não têm paciência, né? É impaciente, intolerante, né? Qualquer coisinha se explode, né? As pessoas muitas vezes explosiva, né? Mas aqui, neste livro, né, da Bíblia, está dizendo, né, para ser humilde, ser manso, ser longânimo, suportar uns aos outros, né, no amor, né? Isso é importante. Agora, eu quero mencionar o versículo 3, né? Versículo 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quantas divisões, né? Que a gente vê, né? Isso muitas vezes até no meio da igreja existe divisões, né? Porque a Bíblia fala que houve divisões, né, no passado e muitas divisões também na igreja. A igreja não pode ter divisões, né? Mas guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? E vemos que o mundo vive em divisões, né? Nós vemos no Brasil, né, divisões, né? Não guarda a unidade, né? E o povo quer dias melhores, né? Mas muitas vezes há divisões, né?
por causa de ideologias, por causa do joio, né, de doutrinas erradas, né? Agora o versículo que eu tenho lido, né, que é o versículo 3, né? Versículo 3. Agora o versículo 4. Vamos ver. É importante que a gente leia e fale pouco, né? Porque já está falando, já está comentando. Nesta palestra, as pessoas vão aprender o que a gente deve ser, como a gente deve viver, né? Aí o apóstolo diz: há um só corpo e um só espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Nós fomos chamados em um só espírito, né? O espírito que nós seguimos é o Espírito Santo, né? Que Jesus enviou. Jesus, ele prometeu enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Não é esse espírito maligno que tem, que é o espírito do anticristo, né? Que engana, que induz as pessoas à doutrina errada, né? Que é contra Deus, né? Que é contra a família, que é contra os valores, né, de uma nação. Esse não é o Espírito Santo, né? Mas é o espírito do anticristo, né? Esse espírito do anticristo que é o sistema maligno do mundo, né? Que querem inverter as coisas, né? Transformar a mentira em verdade, né? E a verdade em mentira, né? Mas, como eu tenho lido, né? Há um só corpo, né? Um só espírito. O corpo de Cristo é a igreja, né? É a igreja. A igreja são as pessoas, né? Tem gente que, pessoas que não são cristãos, se falar e convidar para a igreja, ele diz: não, eu não vou em igreja, eu não aceito igreja. Mas a igreja são as pessoas. São as pessoas. É claro que não é a placa da igreja, não é o nome da igreja que vai salvar as pessoas. O templo, por exemplo, tem um nome, né? Por exemplo, tem um nome lá, Assembleia de Deus, mas não é o nome que salva. Quem salva é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, né? Vamos agora para o número 5, né? O versículo 5, que diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na verdade, é um só Senhor, né? Não tem 3 Senhor, não tem 10 Senhor, né? É um só. Deus, né? Como diz no Evangelho de São João, capítulo... acho que, se eu não me engano, deve ser o capítulo 3, né? Versículo 16, né? Se eu não me engano, né? Pode me corrigir. Que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, né? Mas, como eu tenho lido, é um só Senhor. É uma só fé, é um só batismo, né? Tem muita gente que ele passa até por vários batismos, né? Muitas vezes ele acha que tem que batizar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não.
O batismo simboliza sepultamento. O batismo significa uma nova criatura, né? Não precisa ficar, né, achando ou pensando, né, que tem vários batismos. É um só Senhor, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uma só fé, que é a fé, né, do Senhor. E um só batismo, né? Também vamos para o versículo 6, né? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. É um só Deus. Não existem deuses. Existe na linguagem humana vários deuses, mas não é o Deus verdadeiro, né? É muitos que se fazem deuses, mas não é o Deus verdadeiro. Existe sim o Deus verdadeiro, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da divindade é um só Deus, né? E também existe, né, o Deus das trevas, né, que é Satanás e os seus anjos. Esses são deuses das trevas, né? E vamos agora para... Vamos ver aqui. A gente leu vários versículos, né? Até o versículo 7, versículo 8 diz: Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, né, o cativeiro, e deu dons aos homens. Levou o cativeiro, a escravidão, né? Porque Jesus lá na cruz, ele morreu para que as pessoas tenham oportunidade de ser salvo pela graça, né? Porque antigamente tudo era pela lei, hoje é pela graça, né? Então ele levou, né, cativo o cativeiro, a escravidão do pecado, né? A ignorância, né? E ele deu dom aos homens, né? Tanto o dom materiais, porque existem os dons materiais, mas ele deu dons espirituais também, né? Que é ser evangelista, que é fazer a obra de Deus, né? E isto é muito importante. Que Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo com todos, né? Eu não vou estender essa palestra muito, ampliar muito, porque tem muita coisa para ler e até onde eu li dá para as pessoas a entender, né? Entregue a sua vida a Jesus. Abandone todas as práticas, os joios, né? As ideologias falsas e passe a viver na vida com Cristo, né? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né? E procure examinar o livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada, né? E passe a fazer parte da igreja. A igreja não é as quatro paredes. As quatro paredes é a casa de oração. Agora, a igreja são as pessoas, né, que vive com Cristo, que aprendeu a orar, né, que aprendeu a examinar as escrituras e que estão professando a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo com todos, né? E até a próxima oportunidade.